em sociedade, em conjunto, né? E aí, a ideia de hoje é começar uma discussão fundamental, que é o de democracia. Então, a política moderna, certamente, tem a ver com pensar esse conceito sobre democracia, que é antigo, né? Ele é mais antigo aí, como diria o ditado, do que andar para frente. A ideia de democracia que a gente tem hoje, ou que é muito influenciada porque a gente acredita hoje sobre democracia, tem a ver com a Grécia antiga. Claro, não é... Aliás, né, nesse período aí, a Grécia nem existia, né? Aproximadamente 5 séculos antes de Cristo. Ela nem existia como a gente conhece hoje, né, como país, no sentido de que, né, as pessoas que nascem no território que a gente chama hoje de Grécia, elas nem se identificavam como gregos propriamente no sentido nacional que a gente entende hoje, né? Isso tem a ver com algo que a gente vai discutir um pouco mais para frente, que é a formação moderna dos países, né? Então, a política nem sempre foi pensada a partir dessa lógica. Então, começa por aí, né? Os gregos, na época, então, eles, na verdade, se dividiam em cidades, né? E aí, Atenas, que é a capital da Grécia hoje, ficou a mais conhecida, Esparta também, né? Tem até filme sobre isso. Imagino que vocês já tenham visto, ou, enfim, fica a sugestão quem ainda não viu. Tem aquele filme que ficou famoso, 300, por exemplo, né? Que relata um pouco de como eram os conflitos ali naquela região entre as próprias cidades gregas, né? Então, a ideia de democracia, ou seja, essa ideia de poder do povo, né? Que seria a tradução para o português da palavra democracia, que vem do grego, começou, então, há muito tempo atrás, 5 séculos antes de Cristo, aproximadamente, né? Tem a ver com a ideia de um regime político que supõe a participação, né, dentro do governo, de forma direta ou indireta, ou seja, por exemplo, quando eu vou votar num candidato, né, eu estou participando de uma forma indireta, estou escolhendo um representante. Ou diretamente, sei lá, você vai participar de um protesto, por exemplo, em favor de alguma causa, né? Isso é uma participação direta, você mesmo está indo lá reivindicar alguma coisa para o governo, enfim, ou tentar mudar uma realidade política. Né? Então, a democracia tem a ver com essa ideia quando o povo participa de uma forma direta ou indireta das decisões do governo, e que geralmente tem a ver com eleições, né, com escolha de cargos administrativos para um país. No caso do Brasil, a gente pode escolher os vereadores, os prefeitos, os governadores, deputados, senadores, enfim. E, claro, isso também varia de acordo com país para país, a gente vai entrar nessa discussão mais específica lá na frente, mas tem países, por exemplo, que tem regime parlamentarista, tem países que tem regime presidencialista, que é o caso do Brasil, então isso também vai mudando um pouco os cargos, né? Mas então, no geral, a democracia tem a ver com essa participação do povo no governo, né? Só que, óbvio, o conceito de povo, né, eu coloquei até entre aspas aí na apresentação, varia ao longo do tempo, né? Então, quando a gente pensa a ideia de povo, não é nesse sentido que a gente às vezes está acostumado a pensar hoje, né? Hoje, quando as pessoas pensam povo, a gente está acostumado com a ideia de que todo mundo participaria, né? Eu teria direito. Homens, mulheres. E aqui no caso do Brasil, você precisa ter pelo menos 16 anos, né, para começar a votar. Então, isso também, né, depois é uma coisa que a gente pode discutir, mas tem regras, não sei, né, no caso do Brasil, por exemplo, se você quiser fazer uma carreira política, você tem que se filiar a um partido, né, faz parte da nossa legislação eleitoral. Tem países que permitem que você faça uma carreira política sem estar afiliado, digamos assim, a um partido. Mas, enfim, isso a gente vai discutindo, vai esclarecendo melhor mais para frente. Mas a ideia de povo, por que está entre aspas ali, né? Porque povo nem sempre foi entendido da mesma maneira, né? Não como hoje, então, que qualquer pessoa, independente do gênero, independente da cor, independente da classe social, tem a ideia de poder participar, né? Seja fazendo um protesto na rua, seja nas eleições, né? Podendo escolher um representante. Então, a ideia, justamente quando surgiu, inclusive, a democracia lá com os gregos, eram só os homens, por exemplo, que podiam participar. Então, povo, naquele momento, significava homens, e não qualquer homem, né? No sentido de que os homens precisavam ser proprietários, né? Então, a sociedade grega, inclusive, conviveu com a escravidão também, uma escravidão diferente, né? Que o João estava começando a falar ali no início, uma escravidão diferente que a gente entende hoje, não era baseada, digamos assim, na cor da pele, como é o que a gente, no sentido mais moderno, acabou se acostumando até aqui na cultura ocidental a pensar, e todas as questões do racismo que estão envolvidas. Então, os gregos mesmo tinham uma ideia de povo diferente, né? Eram homens que eram ricos, né? Que eram livres, e que, em geral, para participar, você tinha que ter nascido naquela cidade. Como eu falei, né? Eles não tinham a divisão, como a gente entende hoje, em país. Então, a gente acaba falando Grécia, né? Mas, na verdade, não é no sentido de que a gente entende a Grécia como um país nos dias de hoje, né? Então, percebam que, ao longo do tempo, essa ideia de povo foi mudando. O que a princípio era só os homens ricos, proprietários, enfim, com o tempo foi mudando, se inclui a participação das mulheres. Claro, sociedades que tinham escravidão, na medida que acabou a escravidão numa determinada sociedade, as pessoas que deixaram de ser escravos ganharam o direito de participar.
Então, percebam que a ideia ao longo, eu também reparo nisso, né? Quando a gente fala assim, democracia é o poder do povo, mas depende, né? Dependendo da sociedade que a gente está falando, do momento histórico, o povo não é igual, né? O povo, então, vai mudando, precisa ficar atento a essas questões ao longo da história, né? Então, democracia começa a ter essa ideia geral, participação do povo de alguma forma no governo, e aí ter essa noção de que povo ao longo da história vai mudando, cada sociedade vai definindo os direitos e possibilidades das pessoas participarem da democracia. Né? E aí, o primeiro modelo, que é justamente chamado de democracia direta, que está aí no slide, por que ele tinha esse nome, né? É justamente o primeiro tipo de democracia. Tem muita gente, inclusive, hoje, que procura resgatar esses valores de uma democracia direta lá dos gregos, né? Porque todos aqueles que eram considerados cidadãos deviam participar. Né? Isso é uma coisa bem interessante. Hoje, é muito comum aquele discurso de que não, participa quem quer, se manifesta quem quer, enfim, é opcional, né? Mas é uma perspectiva até cultural diferente, né? Isso às vezes tem que ficar claro, assim. Para os gregos, a ideia de participar, naquele momento, quando surgiu essa ideia de democracia, era mais do que uma opção, né? Era um dever cívico, né? A ideia de que eu devo participar, e isso era uma honra, né? Não era visto como uma mera obrigação. Putz, eu tenho que ir lá, né? Não quero. Não era assim, tinha toda uma ideia de honra, né? De poder participar, de poder decidir sobre a vida pública coletiva, né? Da polis, como eles costumavam chamar a sociedade, né? A polis, que é um nome que a gente hoje não usa mais, né? A gente geralmente fala a sociedade, ou a gente fala a cidade, ou o país, né? Mudou o termo, mas enfim, também vocês podem encontrar nos livros algo falando assim, a polis grega, ou seja, está falando, se referindo às cidades gregas, às sociedades gregas daquele momento. Então, a ideia da democracia direta é porque o cidadão tem o direito de participar, né? E eles se sentiam num dever cívico, digamos assim, né? De participar. Por que ela chama de democracia direta, né? Porque ela não tem intermediários entre a decisão, digamos assim, como a gente está acostumado, não tem um intermediário entre a discussão e a decisão, digamos assim, né? Vou dar um exemplo aqui, vou imaginar uma sala de aula, sei lá, com 40 alunos. Então, sei lá, vamos imaginar que esses 40 alunos vão... Isso acontece muito, às vezes, em turmas de terceiro ano do ensino médio. Tem aquela coisa de fazer uma camiseta comemorativa da turma e tal, último ano, aquela coisa toda. E aí precisa decidir como é que essa camiseta vai ser. Vai ser preta, azul, vermelha, laranja? Vai ter desenho, não vai ter desenho? Vai ser qual cor? Enfim, qual formato? Como que ela vai ser no final das contas, né? Se a turma decidir que todo mundo vai ter direito de falar, de intervir, de propor uma ideia de camiseta, e todo mundo vai ter direito a falar, ser ouvido e propor alguma coisa, e no final o que a maioria decidir vai vencer, isso seria uma ideia de democracia direta, né? A turma escolheu, então, um sistema direto, onde todo mundo pode participar, todo mundo pode dar ideias, pode discutir, debater, e no final o que a maioria, todo mundo conjunto, né, no caso do exemplo que uma turma de 40 alunos, os 40, então, vão votar, vão decidir sobre o que vai ser feito em relação a essa camiseta, né? Do formato, da cor, dos desenhos, letras, enfim. Então, perceba, a ideia de democracia direta é um tipo de democracia. Claro, nossa sociedade hoje talvez seja difícil a gente imaginar isso, porque a gente não está muito acostumado, né? Em geral, a nossa sociedade já tem um outro modelo de formato de democracia. Mas os gregos, então, começaram com essa ideia de uma democracia direta. Claro que aí tinha uma vantagem, né? Por que poderia participar todo mundo? Porque a sociedade era muito pequena, né? Se as mulheres não podiam participar, se os escravos não podiam participar, se os homens que eram pobres não tinham direito de participar, era pouquíssima gente que tinha o direito de, ali até coloquei a imagem, né, da população, dos cidadãos, né, que tinham o direito de participar da política, se reunindo na praça pública, né, no espaço de discussão, de debate e decisão. Então, é óbvio que se você tem 40, 50, 100 pessoas para debater um tema, é muito mais fácil de fazer isso do que nas sociedades modernas, em que a participação está estendida, né, a grande, né, excluindo aí as crianças, adolescentes que ainda não têm idade para poder participar, geralmente, dos espaços políticos, né, as pessoas, então, é um grande número, mesmo cidades pequenas, né, imagina, sei lá, aqui na nossa região, acho que cidades tipo Floresta, né, Floresta deve ter, o quê, uns 10 mil habitantes, talvez, mesmo Floresta, imagina, 10 mil pessoas, onde você vai reunir 10 mil pessoas para falarem ao mesmo tempo, para tomarem decisões, para discutirem, debaterem, apresentarem propostas, enfim. Então, hoje é meio difícil a gente imaginar esse cenário, porque a nossa sociedade é muito grande, né, tem um número enorme de pessoas, e a gente está acostumado com outro modelo de democracia, mas a ideia, então, dessa democracia direta dos gregos, procura imaginar isso, né, por isso que eu dei o exemplo da sala de aula, é um exemplo, acho que mais fácil de entender isso.
Seria como se todo mundo então tem o direito de participar, de falar, e no final das contas ajudar a decidir, votar o que vai ser feito, né? Então, por isso que é chamado de democracia direta, porque não tem nenhum representante, né? É a própria população, os cidadãos que debatem, discutem e tomam decisões. E aí o exemplo clássico é a Grécia Antiga. Se a gente pensar mais modernamente, é muito comum em teorias anarquistas, por exemplo. Não sei se vocês já viram. É bem comum ver nas cidades hoje em dia, né? Principalmente as cidades grandes. Às vezes tem pichado aquele A de anarquia. Não sei se já, geralmente é um A bem simples assim. Podia até ter colocado aqui no slide. É um A e um círculo geralmente em volta, né? Aquilo significa uma ideologia política, né? Quer dizer, tem gente que talvez picha, mas de repente nem sabe, né? Mas enfim, o A de anarquia, os anarquistas em geral também defendem um modelo de democracia direta, né? Na ideia de que a população, todo mundo deveria ter direito de participar, de falar, e de tomar as decisões diretamente sobre aquilo que vai ser feito na vida social, na vida coletiva, né? Então, esses ideais, tem muita gente tentando retomar mesmo, né? Essas ideias de fazer democracia direta, que todo mundo deve ter o direito de participar, de falar. Então, é uma coisa que surgiu lá com os gregos, mas que hoje também tem sido recuperada essa discussão. E aí, esse modelo aqui é o que a gente está acostumado hoje, né? O que a gente chama de democracia representativa. Então, o que seria isso, né? É o modelo que a gente está acostumado, né? Surgiu com a expressão das democracias modernas, a partir das revoluções burguesas. Qual é a grande revolução burguesa? Ou né, que a gente poderia imaginar? A independência dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos, desde que se tornou independente da Inglaterra, adotou um sistema democrático representativo, né? Ou seja, onde a população escolhe seus representantes. Então, não tem mais uma democracia direta, né? Não é a própria população que vai lá discutir, debater e tomar decisões. Agora são seus representantes, que são eleitos, né? Então, isso mudou uma questão significativa. Depois, a independência dos Estados Unidos, se a gente pensar também a Revolução Francesa, é um grande marco político nesse sentido, né, de tirar a monarquia, que não era uma democracia, né, tirar o poder do rei e instituir uma sociedade onde a população pudesse participar, decidir, mas aí já nos moldes representativos, né, a população não participava diretamente, tinha seus representantes. E hoje, aqui no Brasil, eu até coloquei ali a imagenzinha de uma urna eletrônica e uma bandeira do Brasil, porque o nosso modelo está baseado nesse tipo de democracia, né? Ou seja, esse ano, como eu falei, inclusive é um ano eleitoral, os brasileiros vão lá escolher os seus prefeitos e os seus vereadores, isso é escolher seu representante, né? Então, não é mais uma democracia direta, ela é feita de forma representativa, ou seja, quando você vai lá escolher um candidato, você está escolhendo alguém que vai falar por você, que vai tomar decisões por você. Então, percebe como mudou? Recuperando aquele exemplo da sala de aula. Agora, então, vamos imaginar o mesmo exemplo. A sala de aula está tentando decidir como é que vai ser uma camiseta, sei lá, da turma, que represente a turma. Só que se vocês escolhessem um modelo representativo, não seria mais assim, todo mundo vai falar, todo mundo vai decidir e vai votar. Não, né? O modelo representativo seria como? A turma ia escolher representantes. Vamos dizer, a turma tem 40 alunos, é muita gente. Vamos escolher uma comissão, 5 pessoas, a turma vai escolher 5 representantes para discutir esse tema da camiseta e, sei lá, escolher uma camiseta para a turma. Então, percebe, já é uma ideia diferente, né? A turma vai selecionar 5 pessoas das 40 que vão se reunir, debater e decidir como seria essa camiseta, né? O tamanho, a cor, o formato da fonte, desenho e esse tipo de coisa. Então, perceba que esse é o modelo que a gente, em geral, segue hoje, né? Nas democracias modernas. O modelo representativo. O grande desafio que justamente faz com que, para muitos aí teóricos da política, a gente adote esse modelo em que a gente escolhe representantes, né, os políticos que votam por nós, decidem as leis e tudo mais, através das eleições, justamente o que eu falei, o tamanho da sociedade, né? Mesmo cidades pequenas, hoje são muita gente, né? Tem 10 mil, 15 mil pessoas. Imagina uma cidade como Maringá, né, onde a gente vive. Maringá está aí com cerca de 400 mil habitantes. Vamos considerar que metade da população é de criança. Então, ainda assim, fica 200 mil pessoas, né? É muita gente para reunir. Então, esse modelo representativo é muito defendido por quem acredita que é inviável fazer aquilo que os gregos faziam, né? Porque hoje a sociedade tem muito mais gente para participar, tanto em números absolutos, quanto se a gente pensar na possibilidade que se abriu, né? Desde que as mulheres, por exemplo, acabou a escravidão, então aumentou muito a ideia de povo, né? De quem pode participar. E aí a saída foi instaurar esse modelo representativo, em que a população, então, exerce seu direito democrático de participar através de eleições, escolhendo seus representantes, e é eles que vão tomar as decisões por nós, né? Então, por isso que às vezes as pessoas fazem muito essas campanhas
de voto consciente, né? Por quê? O que seria o voto consciente? Você tem que ter consciência de que aquela pessoa que você vai escolher, quando você for votar, e vocês em algum momento da vida, não sei se alguém aqui já vai votar nessa eleição, mas em algum momento da vida vocês vão ter que votar, até porque o voto no Brasil é obrigatório. Então, pensem nisso, né? Vocês vão estar escolhendo alguém que vai tomar decisões por vocês, né? Escolher, então, um prefeito, um vereador, um deputado, um presidente, significa escolher alguém que vai te representar, né? Tanto no Brasil, internamente, claro, quanto para o mundo inteiro, né? Aquelas pessoas vão ser o símbolo do que é a nossa população, né? Ou do que ela pensa e das ideias que circulam e das decisões que vão ser tomadas que vão influenciar a nossa vida. A gente já falou na última aula, né? Política influencia totalmente a nossa vida. Influencia o preço da comida, influencia as oportunidades de educação, de trabalho, de renda. Então, é algo que decide a nossa vida de um modo geral, mesmo que a gente às vezes não perceba isso, né? No dia a dia a gente geralmente não para pensar como que a política influencia a nossa vida, mas ela está ali o tempo todo, né? Então o povo agora não decide mais diretamente, né? Nesse modelo representativo, que é o que a maioria dos países adota hoje, né? O povo então escolhe representantes que se reúnem no Congresso ou na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, por exemplo, aqui no Brasil, e é eles que juntos vão decidir, debater e tomar as decisões que vão virar leis dentro do nosso país ou de qualquer outro país que use a democracia representativa nos dias de hoje. Então percebe como já mudou a perspectiva, né? Sobre o que é democracia e como ela vai ser exercida pelo povo. E aí tem um terceiro modelo que hoje é discutido, e aí o Brasil até é visto como um exemplo nesse sentido, que é o que a gente chama de modelo de democracia participativa, né? O que seria isso? A democracia participativa seria um modelo onde mistura a participação direta da população, então tem canais, mecanismos em que a população pode participar diretamente, e ao mesmo tempo tem mecanismos de representação, né? Não sei se aqui no caso do Brasil, né? O Brasil ficou muito famoso, principalmente ali na redemocratização, abriu a possibilidade, né? O Brasil deixou de ser uma ditadura militar, né, em 1985, e dali para frente, então, começou a se reestruturar, digamos assim, né, se reorganizar a democracia brasileira, que é a que a gente vive até hoje, baseada na Constituição de 1988. Então, é algo recente, né? Tem aí um pouquinho mais de 30 anos. Então, a ideia dessa democracia participativa seria juntar nesses dois elementos, tanto um ideal de democracia direta, possibilitando o povo participar, quanto o ideal de representação, né? A ideia é ampliar a participação da população, né? Porque começou a surgir uma crítica nas sociedades modernas, né? Os políticos tomam decisões que influenciam a nossa vida, e como é que o povo pode tentar controlar isso, né? Como é que nós, pessoas comuns, enfim, que não tem uma carreira política, como é que a gente pode tentar controlar nossos representantes? Aí começaram a surgir essas propostas de incluir outras alternativas, né, além da eleição. Então, é mantido o sistema representativo, continua existindo eleição para os cargos políticos, mas tem outras formas de participar. Um exemplo que eu coloquei ali no slide são os conselhos gestores. Não sei se vocês conhecem, né? Muita gente não conhece, mas o Brasil tem vários tipos de conselho. Por exemplo, no caso de vocês, criança e adolescente, tem Conselho da Criança e Adolescente, né, que ajuda a organizar políticas públicas voltadas à proteção da infância, da juventude, né, que vai desde pensar políticas culturais, de acesso à cultura, escola, coisas desse tipo, então, que tem a ver ali com o cotidiano, até pensar as políticas públicas mesmo, né, em como criar leis que possam melhorar a vida, enfim, das crianças, dos adolescentes, coisas desse tipo. Então, tem conselho na área de saúde. E o que é o conselho, né? Só para ficar claro, então, caso, enfim, às vezes eu já acabei falando aqui, mas conselho tem para todas as áreas, tem na saúde, tem na segurança, tem na educação e tudo isso. Inclusive agora tá aí para o Conselho Nacional de Educação aprovar esse modelo de aula que a gente tem agora por causa da quarentena, né? Que é essa possibilidade de validar as aulas por sistema online, né? Coisa que não existia no Brasil, pelo menos não para a educação básica, né? Que é o nível que vocês estão hoje. Para o sistema universitário já existe, né? Um bom tempo, aula EAD. Mas por conta da pandemia, é uma primeira tentativa aí de experiência no modelo de escola de ensino básico, né? Então, o que são os conselhos? Eles reúnem o governo, né? Representantes do governo. Então, o governo manda representantes seus, né? Então, sei lá, o ministro, né, daquele assunto. Então, o ministro da Educação participa do Conselho de Educação, por exemplo,
o da saúde participa do Conselho de Saúde, e assim por diante, né? Então, o governo tem direito a mandar seus representantes, mas, por outro lado, a sociedade também tem direito a mandar seus representantes. Aqui no Brasil é muito comum, por exemplo, que igrejas mandem seus representantes participar desses conselhos, que vão ajudar a decidir sobre políticas públicas, né, em todos esses setores. Igrejas é muito comum, universidades, né, aqui em Maringá é muito comum a UEM, por exemplo, na UEM sempre acaba mandando representantes para os conselhos de segurança, de saúde, de educação da cidade. Isso também é interessante, né? Os conselhos têm essa estrutura, por exemplo. Tem tanto o conselho municipal, estadual e federal. Então, ele também tem, digamos assim, esses 3 níveis, né, de participação no conselho. Então, a ideia é juntar os membros do governo para discutir esses assuntos junto com representantes da população. Então, é muito comum que representantes de igrejas, de universidades, associação de bairros, né? Não sei, dependendo do bairro aí que vocês moram, deve ter talvez uma associação de bairros, né? Ou seja, que é ali a união dos moradores de um bairro que ajuda também a discutir o que vai ser feito naquele bairro, melhorias, alternativas para melhorar a vida das pessoas em um determinado bairro. Então, pensar tudo isso, né? Pensar essas alternativas, esses caminhos, tem a ver com pensar esse modelo, então, dividido entre a democracia direta, que é pensar, então, a participação em conselhos, e também, junto ao mesmo tempo, a representação. Então, continua existindo, digamos assim, os políticos de carreira, né, que são eleitos pelo povo, mas que, ao mesmo tempo, junta, então, esses conselhos ou orçamentos participativos. Eu também coloquei ali no slide, o que é o orçamento participativo? No Brasil, principalmente ali em torno da década de 90, 80, justamente esse contexto aí, indo para os anos 2000, da redemocratização do Brasil, começou lá em Porto Alegre, né? Na verdade, eu vivi em Porto Alegre na época, eu lembro que quando eu era criança, geralmente usavam as escolas públicas, né, espaços públicos, assim, do bairro, para fazer reunião. Era uma iniciativa da prefeitura, o que ela fazia? Ela chamava a população para ajudar a decidir como seria gasto, digamos assim, o dinheiro, né, do orçamento da cidade naquele bairro, né? Então podia dar propostas, né? Sei lá, minha proposta é fazer mais asfalto, minha proposta é uma creche, minha proposta, os moradores então podiam participar dessas reuniões junto com a prefeitura e dar, claro, isso significa que tudo que eles pedissem a ser atendido? Não, né? Até porque a prefeitura tem um orçamento de um limite, né? Então, a prefeitura geralmente não faz todas as obras ao mesmo tempo, porque falta dinheiro mesmo, né? Ela depende da arrecadação do município, né? Os municípios que arrecadam mais, têm mais dinheiro, os que arrecadam menos, têm menos dinheiro. Então, mas era uma iniciativa, a prefeitura, o prefeito, a equipe ali da prefeitura, chamava as pessoas divididas geralmente por bairros ou por regiões da cidade, que se reuniam e junto ajudavam a discutir, debater o que poderia ser feito naquele bairro para melhorar, enfim, o que faltava, onde poderia ser gasto o dinheiro da prefeitura para melhorar um bairro, né? Ou uma região da cidade. Então, quando eu era criança, geralmente vinha os bilhetes, mandava pelos alunos, né? A gente levava os bilhetes para casa, chamando, olha, tal dia, sei lá, dia 25, vai ter uma reunião do Conselho do Orçamento Participativo de Porto Alegre na escola do seu filho, venha participar e tal. Então, ou seja, esse ideal que a gente tem hoje no Brasil, que existem os conselhos, enfim, até se alguém ficou interessado, né, pesquise depois o que são né, ver os tipos de conselhos que existem, sobre o que eles decidem, mais especificamente, tem conselho aí para desde o meio ambiente até a saúde, segurança, educação, né, conselho para a juventude, enfim. Então, ou seja, é essa junção, né, da possibilidade da população participar diretamente, discutindo com o governo certas políticas públicas e, ao mesmo tempo, o governo também tem seus representantes. Então, esses 3 tipos de formato, até hoje, de democracia são conhecidos, assim, de uma forma geral. A democracia direta, né, quando a população se reúne diretamente para debater e tomar decisões sobre a vida coletiva. A democracia representativa, que é quando tem só as eleições, né, então a população só participa elegendo seus candidatos. E o modelo que a gente, em geral, muitos países adotam hoje, que é chamado de democracia participativa, que mantém a representação e, ao mesmo tempo, soma possibilidades de participar de conselhos da população, de orçamento participativo. Uma outra iniciativa, né, pensar em plebiscitos, né, o que é um plebiscito? Quando o governo acha que tem uma decisão muito importante para tomar, que não pode ser tomada só pelos políticos, digamos assim, de carreira, eles chamam a população para ajudar a decidir, né?
Aqui no Brasil, acho que o último plebiscito foi sobre a campanha do desarmamento, né? Foi lá no início dos anos 2000, que a população foi chamada a votar na urna mesmo, se queria ou não, se era a favor ou contra é, a liberação ou o maior acesso da população às armas aqui no nosso país. Então, teve um também, logo depois da redemocratização, teve um plebiscito que foi chamado para a população decidir se queria ser uma república, como que é o que venceu, né? A gente até hoje é uma república, a gente não tem uma família real, a gente não tem mais monarquia, ou se o Brasil voltaria a ser uma monarquia, né? Com família real e tudo mais. Aí, inclusive, a ex-família real, né? Porque hoje ela não é mais família real, enfim, desde que o Brasil passou a ser uma república, em 1889. Eles ainda estão aqui no Brasil, né? Quer dizer, eles foram expulsos do país em 1889 e eles acabaram voltando depois da Segunda Guerra Mundial. Eles acabaram tendo a permissão, enfim, durante a Segunda Guerra, eles tiveram a permissão para voltar ao Brasil. Eles estão aqui até hoje. Em geral, moram ali pelo Rio de Janeiro, São Paulo. Os membros da ex-família real do Brasil, inclusive, estão no país até hoje, né? Então, teve um plebiscito para isso. Isso seria um exemplo de uma democracia participativa, né? Você manteve a eleição de candidatos, mas ao mesmo tempo chama a população em alguns momentos para decidir diretamente o que ela vai querer. E aí, no caso, o plebiscito sobre a monarquia ou a república, a população brasileira decidiu por continuar sendo uma república, que é o que a gente é até hoje. Então, a gente não voltou a ser uma monarquia, que era o desejo de uma parte da população, mas que acabou sendo vencida, né? Ou era muito mais, claro, interesse da família real do que qualquer outra coisa, né?